a senhora é presidente da CCJ, responsável pela indicação de um relator. A senhora já tem ideia de quem pode desenvolver essa missão? Tem como fazer uma tramitação relâmpago também no Senado? Boa tarde, Raquel, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós estamos vivendo um momento atípico, um momento que, embora ainda não tenhamos de direito o estado de calamidade pública decretado, nós já estamos vivendo, de fato, no dia a dia. Essa crise já saiu da antessala, já chegou dentro das nossas casas, provocada por essa pandemia do Covid-19, conhecido como todos por coronavírus. O Congresso Nacional é o primeiro a ser demandado em momentos de crise, seja política, seja econômica, seja de saúde pública, e isso já vem de tempo e sabe da responsabilidade que tem. Então, o Congresso Nacional está de portas abertas, acaba de chegar realmente hoje a mensagem do senhor presidente da República. É um dia atípico, porque muitos colegas, senadores e deputados federais estão fazendo os seus exames e não obtiveram ainda o resultado dos seus exames, e, portanto, não podem sequer pegar um avião sob pena não de se contaminar, mas o problema é que podem estar contaminando a população em geral. Então, muitos como eu, então, estão de quarentena aguardando o resultado, mas isso não impede que nós possamos votar qualquer projeto em caráter de urgência, porque o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, ontem mesmo a Câmara aprovou e o Senado baixou o ato, permitindo uma votação virtual em casos excepcionalíssimos relacionados ao coronavírus. Pois bem, a mensagem chegou, a Câmara está pronta para fazer a votação, seja hoje ou amanhã, presencial ou virtualmente, e o Senado também. Como eu estou de quarentena junto com alguns outros colegas, nós estamos aguardando a decisão do presidente do Senado. Mas o que eu posso tranquilizar a população é que eu não encontrei até agora, porque nós estamos falando por grupos, nenhum senador e nenhum parlamentar contrário a esse decreto. Portanto, o presidente da República já tem mecanismos, seja através da medida provisória que já baixou, liberando 5 bilhões para essas emergências de saúde pública, e medida provisória tem efeito imediato, seja no sentido de que, se ainda não hoje nem amanhã, mas no máximo até, por exemplo, terça-feira, o decreto legislativo ser aprovado, como vai ser aprovado, já utilizar-se dos mecanismos que seria a dispensa do que está disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à forma bem objetiva à sua pergunta, Raquel, eu acredito que nem vai passar pela CCJ. Nesses casos, o próprio Davi, em conversa comigo, pode me consultar, e eu sempre deixo para ele, quando é assim, eu devolvo a bola para ele, designar em plenário um relator de plenário que, em questão de 15 minutos, meia hora, dá o seu parecer e imediatamente vota. Ou seja, a votação na Câmara pode acontecer em menos de 24 horas, da mesma forma no Senado Federal. Agora, esse esquema de votações virtuais, ele foi formalizado ontem pelo ato da mesa no Senado e lá na resolução da Câmara, apenas para ações de combate direto ao coronavírus. Como é que fica o resto da agenda, sobretudo aspectos do Pacto Federativo que estão na CCJ do Senado? Elas vão seguir ritmo normal? Como que vai fazer? Ainda é possível pensar num cronograma, como estava se desejando, de até no final do semestre a gente ver essas PECs aprovadas? Raquel, você levantou uma questão interessante, duas. A primeira, rapidamente, tranquilizar, principalmente porque eu vejo pelas redes sociais, há um mau entendimento desse ato. O ato é único e exclusivamente para situações ou de guerra, que não é o caso nosso, convulsão social, calamidade pública e pandemia. Ou seja, somente nesses casos e para matérias relacionadas a isso. Então, para tranquilizar quem está nos assistindo, não é possível votar virtualmente, por exemplo, o PLN 4, liberando 20 bi de emenda para o relator de emenda impositiva e tirando esse dinheiro da mão do governo. Não é permitido votar absolutamente nada que não esteja feito a essas questões relacionadas na parte econômica e na parte de saúde pública, obviamente, relacionada às questões de calamidade pública. Acho que isso é muito importante tranquilizar a população. Segundo, o sistema do Prodazem é um sistema extremamente seguro. Talvez a CCJ, que é a comissão que eu vá presidir, vai servir assim, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, como um teste em algum projeto, mas mesmo nós, tenho que comunicar o presidente da mesa, do Senado, da mesa diretora, para dizer, olha, eu vou convocar em 24 horas virtualmente os senadores para votar tal projeto.
a mesa avalia se é realmente o caso relacionado à calamidade pública ou da pandemia, e assim me autoriza a fazer essa votação virtual. Esse acho que é a primeira parte da pergunta que você me fez, né? A segunda parte e além disso, como é que vai se dar as votações presenciais no Senado Federal? Eu acredito que a semana que vem nós teremos senadores e deputados para votarmos até presencialmente essa questão do decreto do presidente da República de calamidade pública, que depende de maioria absoluta, porque muitos senadores e deputados já terão seus testes negativados. Até agora só um deputado e um senador que deu positivo para o coronavírus. Então, na semana que vem, eu acho que o trabalho ainda pode ser normalizado. Eu vou estar de plantão na CCJ, nós vamos estar com uma pauta deliberativa presencialmente, aguardando os senadores. Você tem razão, de todos os projetos relevantes para a economia brasileira, vamos colocar assim, dos 5, fora o Plano Mansueto, que já está há algum tempo, autonomia do Banco Central, que também já está há algum tempo, saneamento, fora esses projetos, eles entendem relevantes, só 3 chegaram. Não chegou ainda a reforma administrativa nem a tributária para o Congresso Nacional. E dos 3, os 3 estavam na minha comissão. Nós rapidamente já aprovamos a PEC dos fundos, ela já está agora no plenário do Senado para contar prazo, e ficaram, portanto, 2, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. Bom, a PEC emergencial começou a ter ruído agora. Ruído anunciado até pelos economistas, e eu falei isso lá atrás, falei, olha, cuidado com a PEC emergencial, que todo mundo é favorável. 80% das pessoas que a gente consulta é favorável à PEC emergencial. Quando eu pergunto, vocês leram a PEC emergencial? 10%, 20%, 30% dos parlamentares, li, não li. Falei, então leiam, porque tem partes muito boas e positivas, nós temos que avançar com a PEC emergencial, mas tem alguns pontos que ela é recessiva. Agora, mais do que nunca, ela se confronta com o decreto legislativo da calamidade pública. Se a gente já tivesse aprovado a PEC emergencial, por exemplo, não seria permitido uma série de coisas anunciadas pelo ministro Guedes, porque confrontaria com o artigo 65 e com alguns outros dispositivos. Então, sobre esse aspecto, ela deixou de ter essa grande emergência e relevância. Ela pode sim e vai ser votada, mas ela pode ser votada numa tramitação bem tranquila e normal. Eu poderia, não quero me estender, poderia dar 2 exemplos ou mais exemplos do quanto ela se confronta em alguns casos, mas aí é um assunto que a gente pode deixar, se tiver alguma dúvida no momento oportuno. Senadora, seria importante se a senhora pudesse pelo menos mencionar alguns casos mais simbólicos onde existe esse conflito aí entre a PEC e o decreto. Por favor, seria importante para os nossos assinantes. Bom, eu dou um exemplo muito simples, que eu fiz uma emenda que parece que vai ser acatada. Eu disse, olha, como é que em momentos de crise, não era nem do coronavírus, em momentos de crise, eu não conhecia o Brasil, eu fui prefeita de município de interior de médio porte. Você pode dizer que quando as despesas batem no limite, 95% das despesas correntes batem em relação ao gasto, as despesas em relação à receita corrente, você starta gatilhos. Até ali tudo bem, proibir concurso público, progressão, promoção e uma série de outras coisas. Agora, como é que você de cara permite a um prefeito cortar até 25% do salário do servidor municipal e da jornada de trabalho, quando a média salarial do servidor municipal no Brasil é de algo em torno de R$ 2.500? Você tira R$ 500 desse servidor, ele quebra o município, porque os municípios pequenos, e 60% dos municípios brasileiros pelo menos são pequenos, sem contar os médios que entram nessa conta também, eles dependem do salário do servidor público. Ele entra no cheque especial no cartão de crédito, ele para de gastar no comércio, o comércio fecha as portas, manda embora o comerciário e é uma bola de neve para a economia. Mas aí vamos para um outro exemplo que está relacionado agora, né, com o caso da calamidade pública. Repetindo que eu sou favorável à PEC emergencial, eu só acho que ela tem excessos, tá? Ela tinha, agora mais ainda. O segundo ministro, e acho que corretamente, eles vão zerar a alíquota para importação de produtos, tanto o IPI quanto o imposto de importação, de produtos farmacêuticos, médicos, eu não entendo muito da parte de medicina, mas, por exemplo, respirador mecânico, luvas, máscaras, etc., né? Se a PEC emergencial já tivesse sido aprovada, ela bateria de frente, porque é uma PEC, é uma emenda constitucional, portanto não poderia
um ato desse contrariar a Constituição. Então, ela poderia até citar outros, o próprio crédito do FAT, que vai ser usado para pequena microempresa, que parece estar falando algo em torno de mais ou menos 5 bilhões. Então, não é permitido dar novos incentivos, quando você já está em regime de emergência fiscal. É isso que diz a PEC, e nós já estamos descumprindo a regra de ouro. Então, consequentemente, a PEC ela vem para isso, inclusive. Ela viria numa boa hora, mas agora, avançar nela. Aí você pode me dizer o seguinte, Fábio, mas a PEC não é tão demorada, leva 60 dias para votar, vocês já não poderiam avançar? Poderia. Só que se a gente avançar muito rapidamente no momento de pandemia agora, o corte em relação à PEC vai ser maior. É como se eu cortasse não só os excessos dela, mas eu cortasse na própria carne a PEC emergencial, porque vai vir uma série de demandas que na emergência, no momento de calamidade pública, ela seria realmente necessária, mas no momento normal não. Então, eu acho que a PEC emergencial, até para salvá-la naquilo que ela é boa, né, ela precisa ser agora votada com parcimônia, dentro dos critérios do regimento, para quando o pico da crise da pandemia do coronavírus estiver caindo, ela já esteja mais madura para ser votada em plenário sem cortá-la demais. Eu não sei se eu estou com medo de estar falando muito, Fábio. Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, porque, assim, eu não sei, né, o tempo que eu tenho. Então, assim, eu acho que está falando alguém que quer a aprovação da PEC emergencial e que já era contrária antes aos excessos dela. Eu acho que tinha ali um corte de pelo menos 10% a 15% de algumas coisas. Mas agora, se eu colocar para votar na comissão, vem uma série de entraves, nós teríamos que esvaziar demais essa PEC. Quando a crise do coronavírus passar e nós precisarmos de uma PEC emergencial mais robusta, ela vai estar desidratada. É isso que eu quis dizer. E as outras duas PECs, a senhora acha que tem mais espaço para ter velocidade, diria assim, dos fundos do Pacto Federativo? Porque a PEC dos fundos, a gente já tirou os excessos dela, a gente já permite... Cortou? Ele não existe, e a gente já devolveu, dentro dessa PEC, alguns fundos considerados essenciais. Além dos fundos constitucionais, que é o Fundo da Educação, da Saúde, que já existe, os fundos de desenvolvimento regionais, nós reinserimos, com apoio da oposição e do governo, o Fundo de Ciência e Tecnologia, o Fundo Penitenciário, o Fundo de Segurança Nacional, o Fundo de Segurança de Combate Antidrogas. Falta, a meu ver apenas, mas é só um único voto nesse aspecto, estou falando só por mim, a meu ver, o Fundo da Cultura, que pode ser devolvido em plenário. Então, nós, entre aspas, desidratamos aí, o dinheiro que, a princípio, o governo queria utilizar daqui 2 anos para outras coisas, né, que desamarrando dos fundos, que ali nós desidratamos 3 bi, sobraram, portanto, 33. Quer dizer, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças que nós fizemos, nós só procuramos aí manter uma certa justiça, um equilíbrio, e é para isso que existem 2 poderes, para que nós não tenhamos um governo autocrata que pense que só a vontade dele que tem que prevalecer. E diga-se de passagem, nesse momento, nós tivemos o aval do governo, inclusive, para fazer isso, eles perceberam que tinham errado na dose e tudo bonitinho. Então, a PEC dos fundos já está em plenário, ela segue o rito normal, porque como ela não precisa ser votada com tanta urgência, porque ela só precisa estar pronta até o final do ano, essa nós temos fôlego, contamos os prazos regimentais, votamos no prazo que o governo quer e a Câmara também. Já a PEC do Pacto Federativo, que também está na nossa comissão, ela depende da aprovação da PEC emergencial. Eu tive com o ministro Guedes, eu falei mais de uma vez para ele, falei, ministro, acho que houve um erro. Eu sei que foi dividida ali a decisão, uma parte queria, outra não. Foi um erro na PEC do Pacto Federativo copiar metade da PEC emergencial e copiar no Pacto Federativo. Por quê? Porque como é que nós vamos avançar na PEC do Pacto Federativo se nós temos metade do Pacto Federativo a emergencial copiada? E a gente não sabe qual vai ser o resultado do plenário da PEC da emergencial. Então, a gente já teve, por exemplo, a gente vai ter, vamos hipoteticamente num calendário, imaginar que em maio a gente esteja, ou junho, enfim, quando o governo agora achar que nós devamos votar, seja quando for, a gente vota a PEC emergencial na CCJ. E aí ela vai para o plenário. Enquanto ela não for votada no plenário, a gente não saber como é que aqueles itens repetidos
vão ser votados pelo plenário do Senado, como é que a gente avança na PEC do Pacto Federativo? Aí vai a minha modesta sugestão que, nesse caso específico, né, o governo autorize a retirar imediatamente aquilo que está duplicado no Pacto Federativo para que a gente possa avançar em relação ao Pacto Federativo. Senadora, só antes de passar para a Raquel, só mais uma questão para entender o seu raciocínio. Pela sua percepção, pela sua avaliação, então a senhora concorda com o presidente Rodrigo Maia, que até agora há pouco deu uma entrevista dizendo que a agenda do Congresso, as reformas estruturantes, as PECs, as medidas que exigem mais depuração até aprovação, inclusive esclarecer alguns pontos, ela fica congelada até que se supere esse período mais crítico da pandemia, para que o Congresso possa produzir na linha das medidas que forem de urgência para a economia? Mais ou menos. Há algumas, como a PEC dos fundos, que pode ser levada adiante. Essa pode. E mais ainda, acho que nada impede que, assim que nós normalizarmos ali os trabalhos, estivermos todos com os exames prontos e ver funcionando também como é que seria o funcionamento quando o pico da epidemia acabar, que pode ser algo em torno de 15 dias, mas pode ser algo em torno de 30 dias para nós nos adequarmos a essa nova situação, nada impede, acho até que precisamos começar a avançar com a reforma mais importante para o país, para quando a crise acabar, ela já está pronta, pelo menos em parte dela, para fazer efeito na geração de emprego e renda, que é a reforma tributária. E que aí, a meu ver, não serve mais essa da comissão mista. A reforma tributária que está sendo analisada na comissão mista da reforma tributária, que eu faço parte, é a reforma de um deputado federal, que é o nosso presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Ela está servindo de base. Eu não entendo que reformas tributárias no mundo possam vir do Legislativo. Elas têm que ser trabalhadas, aprimoradas e modificadas no Legislativo. Mas não existe reforma tributária que não tenha a digital ou a base dela, o esqueleto dela, vindo do governo federal. Como, até onde eu sei, o governo federal estava pensando em fatiar em 3 ou 4 etapas a reforma tributária, nada impede que, neste meio tempo, o ministro Guedes, o ministro da Economia, já mande a primeira fase dela, que, por exemplo, a princípio eles estavam falando em unificação de alguns impostos federais e desburocratizar, que seria unificar PIS e PASEP num primeiro momento, e já desburocratizando. Numa segunda etapa, eu estou tentando lembrar aqui o que ele falou, mas eu acho que era alguma coisa relacionada a IPI, imposto de importação e tudo mais, para na terceira etapa entrar na questão de ICMS dos tributos municipais. Então, só o fato do governo avançar em alguma parte dessa reforma, que as 2 primeiras etapas elas são mais fáceis e mais rápidas de serem aprovadas, nesse aspecto específico, eu acho que o governo poderia avançar. Não digo que agora, nesses próximos 15 dias, porque está todo mundo, o mundo e o Brasil, né, nós fomos surpreendidos por essa pandemia, mas a curtíssimo prazo, eu acho que em menos de um mês, dá sim para o presidente e a equipe econômica, num amplo diálogo, fazer esforço concentrado. Fábio, eu diria de uma forma muito objetiva. Em momentos de crises, sejam elas quais forem, e o Brasil vive um problema de crise social, econômica, de saúde pública, até institucional e política, algumas coisas nunca podem parar, que são os serviços essenciais. Eu pergunto, os hospitais vão parar? Muito pelo contrário. Os profissionais da saúde vão trabalhar mais do que nunca. Segurança pública vai parar? Muito pelo contrário, vai chegar uma hora que vai ter que tirar gente de bares superlotados. O serviço de limpeza vai parar? Não. Então, tão essencial quanto esses é o serviço, é a política nesse momento. O Congresso Nacional, que não pode fechar nunca, né, não pode estar fechado, agora mais do que nunca tem que trabalhar, e tem que trabalhar não só virtualmente, tem que trabalhar presencialmente, tomando todos os cuidados com os servidores públicos, que nem precisam estar presentes, podem estar trabalhando nos seus gabinetes num sistema de rodízio, tirando quem tem mais de 65 anos, seja parlamentar ou não, liberando quem depende de transporte público dentro do Congresso, mas com todos os cuidados, num determinado momento, assim que começar a equilibrar essa situação, nós vamos ter que, sim, fazer um esforço concentrado, no sentido até inverso, de unir esforços para votar projetos relevantes para o país, ainda que não relacionados à questão da epidemia, porque aí nós vamos sentir o impacto
econômico dessa pandemia. Agora o impacto é de saúde pública, mas a curto espaço de tempo nós vamos ver um impacto econômico muito forte. E é nesse momento que a gente tem que dizer, mostrar o quanto o Congresso Nacional é importante numa democracia. Ele não admite fechaduras, nem por fora, né? E muito menos por dentro. Não seremos nós que teremos que colocar uma meia trava no Congresso Nacional e falar vamos trabalhar em passos lentos. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito, e nós estamos lá para isso. Eu não posso colocar a minha preocupação com a minha saúde acima dos interesses da nação. Eu estou sendo paga e fui eleita para trabalhar, correr riscos se for necessário, lembrando, tomando todas as precauções, e isso a equipe do Congresso Nacional, o presidente Maia, o presidente Davi, eles estão no caminho certo. Nesse momento, se você for no Congresso, o Congresso está vazio, porque é o momento do susto, né? É o momento de se reestruturar através de atos normativos, colocando tudo mais, entrega de documento vai ser virtual, contato físico o menor possível, rodízio dos funcionários, está tudo certo. Mas vai chegar um momento muito breve que nós vamos ter que ser uma máquina de produção. Senadora, só uma questão aqui de um assinante. Aliás, eu esqueci de avisar no início, mas os assinantes, os convidados, podem fazer perguntas tanto pelo chat quanto, se quiserem levantar a mãozinha ali no ícone, a gente vai, à medida do possível, colocar aqui as questões para a senadora. Tem uma pergunta aqui que está no assunto PEC emergencial, por isso eu não queria deixar de tratar, do Gabriel Barros. Ele diz o seguinte: senadora, a redução de carga horária com equivalente redução de salários é discricionária do Poder Executivo, de modo que cada executivo, de cada esfera, terá que delimitar sua duração e magnitude, sendo ainda de vigência limitada. Não é uma carta branca, diz ele, para reduções a perder de vistas e draconianas. A PEC, inclusive, permite que 25% da economia seja direcionada para investimentos que são importantes para o crescimento econômico. Ele diz mais, a PEC é relevante ainda para que o governo cumpra o teto de gastos. Ele pergunta, em não sendo aprovada a PEC emergencial, ou sendo aprovada com baixa potência fiscal, o próximo passo seria flexibilizar o teto de gastos? Desculpe. Desculpa o nome dele. Gabriel. Gabriel Barros. Gabriel, né? Bom, isso. Gabriel, eu agradeço a pergunta que você me permite completar a resposta que eu tinha dado no início. Eu tenho que dividir essa questão em duas. Primeiro, que começou a se criar uma moda perigosa, a meu ver, de nós, do Congresso Nacional. Eu já fui deputado estadual por muito pouco tempo, e fui prefeita. Então, estou falando olhando dos três lados, né? Criou-se agora uma mania de querer que o Congresso Nacional assuma responsabilidades e vote pelos estados e municípios. Veja, isso tudo que está na PEC emergencial, os estados e municípios podem fazer através das suas câmaras municipais e das suas assembleias legislativas, ponto 1. Aliás, é o que diz a Constituição Federal, né? Não que nós estejamos impedidos, o Congresso Nacional também pode, porque a competência aí, né, ela é concorrente. Ponto 1. Mas ponto 2, quem é que conhece mais a realidade do seu município e do seu estado? Um senador da República ou o governador e o prefeito, né? E quando você fala em discricionariedade, agora eu vou falar contra mim mesma, eu já fui prefeita, né? Se eu estou num momento de crise, se eu tenho uma carta, entre aspas, branca, no seguinte sentido, eu tenho autorização da Constituição Federal, porque isso vai para uma Constituição Federal, e eu estou com um problema de déficit e de despesas, né, batendo já na porta das receitas correntes, né, essa discricionariedade é a primeira coisa que eu vou dizer. Não, mas eu vou fazer porque o Congresso Nacional, porque a Constituição Federal prevê, e eu vou diminuir e vou cortar salário e tudo mais. Então, aquele prefeito, muitas vezes, não estou dizendo que é a regra, mas que já não tem reeleição e que quer utilizar-se desses instrumentos, muitas vezes de forma temerária, porque você tem várias formas de você ir, vários dispositivos antes de chegar nesse percentual. Então, nesse último gatilho, ou nesse primeiro gatilho, depende da autoridade. Portanto, eu acho que o fórum competente no país continental como o nosso, da grandeza e da complexidade, cada região é uma realidade, cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua, que esses façam, mas façam de acordo com o regramento feito pelas câmaras de vereadores e pelas assembleias legislativas. Repetindo, eu sou favorável à PEC emergencial, eu sou favorável até que a gente avance nessa questão de proibir concurso temporariamente, progressão, promoção. Mas nós estamos
Nós não podemos matar o paciente errando na dose. Nós temos mecanismos outros antes de chegar a esse ponto. E repito, eu fui prefeita. Se eu estou dizendo que 60% dos municípios pequenos, se eu incluir os médios, eu estou falando de praticamente quase 80% dos municípios brasileiros, depende do salário do servidor público, eu ajudo de um lado, que é a questão do gasto, do teto, mas o cobertor vai descobrir de outro lado, porque eu não vou ter receita, o município não vai ter ISS, o Estado não vai ter ICMS, porque o comércio ele vai sentir, ele vai quebrar. Então, eu disse isso, até apresentei uma emenda nesse sentido, parece-me até que o relator vai acatar, e disse mais, só para tranquilizar o Gabriel, como isso tudo está copiado no Pacto Federativo, então vamos discutir esse assunto na PEC do Pacto Federativo, porque é lá que também a gente teria condições de amadurecer, e quem sabe, Gabriel, até ser convencida na sua linha do contrário. E o resto, desculpa, ele completou também, eu acabei... Eu vou lembrar. Acho que ele falou mais alguma coisa. É sobre o teto. É sobre o teto. A questão é se caso a PEC emergencial fosse aprovada muito desidratada, se o próximo passo seria a flexibilização do teto. Bom, primeiro que a PEC emergencial, eu não vejo como se ela for aprovada, e o governo acho que tem maioria para votar, ela venha tão desidratada. O que nós só estamos... Até porque, veja, quando a gente tira toda a questão de Estado e município, a gente não tem preocupação com o teto. Eu estou falando de Estado e município, mas eu não estou falando dos gatilhos relacionados à União. Então, eu não tenho problema com o teto aí, né? Nesse caso. Agora, ele tá aprofundando. A pergunta dele é maior, né? É uma pergunta muito inteligente, inclusive. Ele está dizendo o seguinte: se eu desidratar ainda mais do que esse exemplo que você deu, Simone, quer dizer, o que poderia causar? Eu falo que antes disso nós temos uma questão de calamidade pública que, num primeiro momento, corretamente não mexe no teto, mas mexe na questão da meta fiscal. Esse é o primeiro passo. Eu não sei sequer se nós vamos mexer no teto do gasto se a crise for maior do que nós estamos pensando. Espero que não, porque eu acho que o teto do gasto ele veio para ficar e ele é necessário. Por isso que até eu coloquei num Twitter recentemente, eu coloquei exatamente isso. Eu falei, olha, foi sábia a decisão do presidente, do governo federal, de mexer primeiro na meta fiscal, até porque nós já estamos em estado de emergência fiscal, porque nós já estamos descumprindo a regra de ouro. Quem descumprir em 120 bi pode chegar a 140 ou 150, ou até um pouco mais nesse ano, porque eu acho que não vai dar nenhuma sinalização negativa para o investidor estrangeiro. É um governo irresponsável, é um governo que não cumpre ou então é um governo que não dá para investir, porque todo mundo está passando por esse momento e o mundo também está violando, entre aspas, a sua regra de ouro para resolver o problema da pandemia. Esse é um ponto. Agora, se nós vamos ter que, no próximo passo, descumprir teto de gasto, espero que não, e não seria através da PEC emergencial. Acho que se ela viesse, ela viria ainda em função dessa questão da pandemia. Senadora, tem uma pergunta aqui do Arthur Carvalho. Ele pergunta para a senhora se há apetite hoje no Congresso para propor, adotar medidas de quarentena, tais quais foram implementadas na Europa, dado que o Executivo parece hesitante com relação a isso. Sim, assim, nós já estamos fazendo, por isso que eu disse que ao mesmo tempo em que nós temos que preservar a vida, a saúde, agora o momento é preocupar com a saúde pública. Eu já vi os atos da mesa, alguns deles. Nada agora é entregue nos departamentos, nas secretarias, nas diretorias presencialmente, até porque nós já temos um sistema interligado muito eficiente e o meio ambiente agradece também, faz tudo pela internet, pelo sistema, né, protocolos e tudo mais. Já está um sistema de os gabinetes estão todos liberados para liberar pessoas acima de 65 anos, quem tem doenças, quem pega transporte público e pode, inclusive, deixar uma única pessoa nos seus gabinetes, se houver necessidade, sextas e segundas-feiras, por exemplo, porque ele está protegido, porque ele está sozinho no próprio gabinete.
algumas medidas já estão fazendo. O ato da mesa e o ato do Congresso de ter a votação virtual já vai ao encontro dessa afirmação do ACIR da quarentena, e pode sim chegar a um determinado momento, que pode ser esses primeiros 15 dias, que eu acho que é mais ou menos nesse sentido que os dois presidentes estão pensando, na sugestão do ministro da Saúde e do governo federal de diminuir o máximo possível as votações, votar nesses primeiros 15 dias apenas aquilo que é estritamente relevante para efeitos de pandemia, para evitar um pico muito grande logo de início e, com isso, sobrecarregar o sistema de saúde que nós ainda estamos nos preparando para receber os pacientes. Então, sim, o Congresso Nacional saiu na frente, na vanguarda. Se você for olhar agora, entrar agora no Senado Federal, você se assusta, porque os corredores estão todos vazios. Aos poucos, servidores no sistema de rodízio estão isolados nas suas salas, trabalhando ali, e nós estamos nos preparando semana que vem para testar essa votação virtual assim que tivermos os projetos do governo federal. Senadora, tem outra pergunta aqui do Felipe. Ele queria saber se o Congresso pode adotar alguma medida ou apoiar, aprovar algum tipo de iniciativa em termos tributários para ajudar as empresas que vão ter que parar. Se é discussão de perdão, refis, etc. Sim. Aí, como nós temos uma lei, a nossa legislação, Lei de Responsabilidade Fiscal e a legislação que veio posterior, iniciativa executiva, né? Que nós criemos, exatamente, Fábio, que nós criemos despesas sem dizer de onde vai sair a receita, nós podemos, mas temos que mexer no orçamento, principalmente nesses momentos de crise, seria irresponsabilidade do Congresso começar cada um dando tiro para tudo quanto é lado. Quer dizer, eu penso dessa forma, né? O Gabriel acabou de me dar a entender que não pensa igual a mim. Então, imagine ele de senador comigo, eu apresento de um jeito, ele apresentaria de outro. Nesse aspecto, eu acho que é o mais inteligente, o mais saudável, e o ideal, e eu acho que é assim que vai proceder o Congresso Nacional, é acatar essas primeiras medidas de injetar quase 150 bi na economia, como disse o ministro Guedes. Eu sei que isso não é dinheiro novo, muito é só antecipação. Seria, parece que 80 bi, né? Me corrijam se eu estiver errado, para a população mais vulnerável, e 60 bi, que é a pergunta dele, para essa questão da manutenção dos empregos. Então, no que se refere a essa manutenção dos empregos, eu vou tentar lembrar alguma coisa de cabeça. Eu peço desculpa porque eu acabei não pegando, eu só ouvi, inclusive, agora pela televisão ao vivo, eu acabei não pegando nenhum papel. Mas eu ouvi falar, por exemplo, eu até dei um exemplo, né, de zerar a alíquota de importação de produtos para facilitar essa questão, mas no que se refere a micro, pequenas empresas, liberar crédito fático, eu também comentei. Eu acho que eu vi qualquer coisa de diminuir também a contribuição do Sistema S por algum tempo, não sei quantos meses. 3 meses. Né? Tem diferimento também, eu não sei se é por parte da União, não tem? Alguma coisa de diferimento do Simples Nacional, que eu não me lembro o valor. Isso, parece... não lembro o valor, Fábio. Mas não lembro o valor, mas isso já seria algo em torno de, não sei se é 30 ou 20 bi, que estaria dentro né? Acho que eu vi 25 bi. E agora tem um dado interessante, essa pergunta dele, eu vou dar eu gostei muito de 3 coisas. Primeiro, antecipação de abono salarial. Segundo, isso aí já é uma crítica que eu faço ao governo, né? Mas tudo bem, né? Tem males que acabaram vindo pelo menos para esse bem. A inclusão imediata de 1 milhão de beneficiários que estavam na fila do Bolsa Família, que na realidade já tinham que ser inseridos no ano passado e ficou com a fila atrasada. Parece que eu estou falando que é muita coisa, mas esse número eu guardei, esse número é o desafio que eu guardei. Quer dizer, são 1 milhão de pessoas que vão ter direito ao Bolsa Família, porque tem direito pela lei. Isso tudo gera apenas, entre aspas, né, 3 bilhões entre aspas também, de despesas. Porque eu não vejo isso até como despesa. Tecnicamente, mas não vejo assim como... São 3 bi na mão de 1 milhão de famílias que vão utilizar esses 100 e poucos reais para poder comer. Então, esses mecanismos, nós vamos estar atentos, e não tenho dúvida que vamos estar endossando essas medidas que podem vir por medidas provisórias, algumas, outras por lei mesmo. Não vejo ninguém que vá se indispor em relação a isso. O governo fala em um tipo de voucher, eu não sei, algum tipo de recurso que poderia ser
também utilizado, não sei se aí seria dinheiro do FGTS, seria do FAT, eu não sei pela legislação, mas para aqueles que estão na informalidade e que estão vivendo de bicos também, né? Tem duas situações diferentes, né? Tem quem está na informalidade e que tem a carrocinha de cachorro-quente, então ele todo dia está ali sabendo que recebe um dinheirinho, mas também tem aquele que vive de bico, né? Faz um serviço aqui, outro ali, então isso está no radar do governo. Nós temos que estar prontos, independente de sermos governo ou oposição, nós temos que estar prontos para apoiar. Esse é o papel mesmo do Congresso Nacional. Não sei se era essa pergunta, se eu consegui ser clara. Sim, também. Com certeza. Raquel, alguma Senadora, pergunta? Não, assim, agora a gente, né, ela está sendo muito clara, até agora me deixou de calça curta. Mas, enfim, agora a gente quer falar um pouquinho também de política braba, né? Assim, a gente veio do início do ano com uma relação muito esgarçada, se esgarçando cada vez mais entre o presidente e o Congresso, ataques frontais, né, a gente pode dizer assim, e agora vem essa crise que exige uma concertação. A senhora vê espaço para uma concertação real, para uma reconstrução de pontes reais, ou vai ser aquela coisa de o Congresso vai se desligar cada vez mais do presidente e aprovar as medidas que forem mandadas para cá por causa do corona, mas essa relação, o governo vai continuar. Nós temos um governo que vai continuar. Vamos passar pela crise. Depois que passar dessa crise, será possível falar numa nova relação? Sem querer ser sem educação com o presidente da República, né, mas falando com toda a autoridade de quem não é oposição ao governo, eu sou independente, mas eu acho que poucos parlamentares têm ajudado tanto o governo, principalmente na política econômica, como eu tenho feito, procurado fazer na CCJ, foi assim na reforma da Previdência, a PEC paralela, que eu achei um mecanismo lá de antecipar. Em 30 dias, nós em 30 minutos resolvemos um problema que levaria 30 dias em relação à PEC paralela, que foi para a Câmara. Então, como quem já tenha procurado ajudar o governo, eu vou fazer com muita tranquilidade uma crítica construtiva ao presidente. O Congresso nunca fechou as portas para o governo. Não podemos confundir Congresso Nacional com meia dúzia ou com um grupo, seja ele qual for. E eu falo isso muito pelo Senado, e é muito simples. 2/3 do Senado foram as urnas. Houve uma renovação nesse total de 2/3 de 80%. Então, o eleitor foi e tirou do Senado Federal 80% dos senadores que estavam lá e colocaram senadores novos. Senadores que têm um perfil reformista e têm uma agenda muito parecida com a agenda do presidente, seja no combate à corrupção, seja na agenda econômica, é o que eu percebo isso dos colegas. Então, assim, o Congresso, de um modo geral, nunca fechou as portas. Essa pergunta, eu te responderia, Raquel, falando que ela tem que ser direcionada ao presidente da República. Porque na lei da natureza, o coronavírus está mostrando que tem muito desse efeito da natureza, há uma lei de Newton que diz que toda ação há uma reação. É óbvio que a gente vai recebendo as críticas. Quando o Congresso recebe críticas injustas, em alguns pontos com exageros, é óbvio que o Congresso tem que reagir, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o senador tal, a senadora tal, um deputado qual, ou seja, de que partido for. Então, acho que o presidente fez uma opção, a meu ver, correta, de não ter o presidencialismo de coalizão, tomar lá da cá, do fisiologismo, montou uma equipe técnica. Mas ele tinha que estar dialogando com aquela ala do Senado e da Câmara que tem o mesmo perfil, que quer a mesma coisa. Mas não, colocou todo mundo numa vala, criou um atrito, uma crise institucional desnecessária, que só prejudicou o governo dele e, consequentemente, o país, né? E mesmo contrariada, recebendo críticas, lá estou eu, lá estão vários senadores votando projetos do governo, mas chega uma hora que cansa. Então, que isso sirva, pelo menos nesse momento, para que o governo perceba que o Congresso não é o inimigo da nação. O Congresso Nacional, nos momentos mais difíceis do país, desde a abolição da escravatura, cuja a saída saíram de 3 senadores da República lá na época do Império, depois, passando pela emancipação de Dom Pedro, a questão agora mais recente da redemocratização na época da ditadura, impeachment de 2 presidentes, nós sempre estivemos fazendo o dever de casa. É óbvio que tem excessos, que tem coisas erradas, que vota projetos
que não são projetos que atendem o interesse da sociedade. Mas um presidente da República tem que mostrar o valor que tem o Congresso Nacional para uma democracia. Então, eu acho que, nesse momento, que sirva para que a gente possa afastar todo tipo de radicalismo e que pondere por parte do chefe do presidente do Executivo e também dos presidentes dos poderes a moderação, o diálogo e o equilíbrio. Da parte do Congresso Nacional, eu tenho visto muito aceno nesse sentido, de estender a mão, presidente, diga o que quer, né? Então, além de tudo, a gente tem a crise verborrágica, né? Da fala, às vezes, intempestiva, que põe tudo a perder. Eu daria N exemplos de votações polêmicas dentro da CCJ, a reforma da Previdência foi uma delas em um determinado momento, em que, às vezes, uma fala infeliz do presidente conturbava o processo. Mas eu acho, sim, eu sou otimista. Eu acho que veio essa crise, ela veio numa péssima hora para o país econômico, nós estávamos ali patinando ainda, mas acredito que o presidente agora tem começado, pelo menos por hoje que eu vi ali, a perceber que ela é uma crise real, ela não é fabricada pela mídia, ela não é fabricada por opositores ao governo, ela veio de fora e que só sairemos dela através da união de todos. Senadora, como é que o Senado, na sua avaliação, responde e como é que será a repercussão na casa desses panelaços que começam aí a ser convocados, a pipocar aí contra, e agora o presidente convocou um panelaço a favor também, mas como é que a senhora acha que o Senado, assim, em termos de caixa de ressonância do que a sociedade civil está expressando, como é que o Senado vai endereçar esse tema? É um assunto que chega a senhora conversa com os senadores sobre a intensidade, o aumento desse ruído que vem das ruas, ou a senhora acha que a casa está um pouco blindada a esse aspecto e vai tocar a agenda, enfim, institucionalmente, de forma sem se deixar contaminar aí por essa pressão de rua, seja para um lado, seja para o outro? Olha, Fábio, nós não podemos tampar o sol com peneira nesse momento, nem sermos hipócritas e nem jogar com a verdade, com a realidade. Veja, o Congresso Nacional é a casa mais democrática do Brasil, não é à toa, é porque ali nós temos 600 parlamentares que vieram das urnas, vieram representando os mais diversos segmentos da sociedade. Transforma, portanto, isso, por representarem todas as matrizes ideológicas, de pensamento e tudo mais, se transforma na casa, no poder mais democrático do Brasil. Consequentemente, se nós viemos das ruas, é óbvio que nós temos que ouvir as ruas e temos que estar atentos a elas. Tudo que acontece de manifestação, seja no aspecto virtual, seja no real, do dia a dia, na rua, de manifestação, isso atinge ou é recebido por nós uma análise, obviamente, crítica. Nós sabemos hoje que nós falamos nas redes sociais com pessoas de carne e osso, mas também com robôs. A CPI da fake news está avaliando tudo isso. Nós temos esses termômetros, nós temos assessores, nós conhecemos a realidade. Mas também, eu acho que a maior parte dos parlamentares entende que faz parte da democracia, da mesma forma que precisamos de uma imprensa livre, independente, para falar absolutamente aquilo que pensa, e um Congresso Nacional sempre aberto, e com legitimidade, para poder, nos momentos radicais, ser o fiel da balança, nós temos que defender qualquer tipo de manifestação pública, seja a favor, seja contra o governo, desde que seja pacífica e de acordo com o que determina a Constituição Federal. Esses panelaços que podem vir de um lado ou de outro, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo é que nós sabemos fazer um filtro, nós sabemos entender. Acho que o Congresso é feito de políticos experientes que conseguem fazer uma boa leitura. É óbvio que são dois momentos diferentes. Qualquer manifestação, seja de que tamanho for, não vai nos atingir no nossa obrigação e dever com esse momento gravíssimo que o Brasil atravessa, que é de uma crise ampla e que exige respostas imediatas. Então, nós estaremos dando, independente de ser governo ou oposição, todo o suporte para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Economia, dentro daquilo que cada um pensa e acredita. Esse é um ponto. E a médio prazo, pode ser que sim, a médio prazo, depois que isso serenar, que são 4 meses, segundo o ministro da Saúde, nós poderemos, obviamente, que estar olhando com uma lupa
todas as manifestações que aconteceram, que vão acontecer hoje e que acontecerão nos próximos meses. Então, a senhora entende, só para fechar o raciocínio, a senhora entende que mesmo que as manifestações sejam potentes, tenham vigor, assim, não é o momento de discutir esse tema. Esse tema tem que ser debatido lá na frente, depois que a crise... De forma alguma. De forma alguma. A última coisa que nós podemos pensar nesse momento é em partidos políticos, em posicionamentos políticos, em medidas mais drásticas relacionadas a atitudes de A, B, de ministro ou de presidente da República. Agora é hora de serenar os ânimos e resolver a crise dentro do que é permitido pela Constituição e, obviamente, pelo orçamento público brasileiro. O orçamento público brasileiro comporta soluções no que se refere à saúde pública para combater essa pandemia. Eu quero tranquilizar a população, aqueles que estão nos ouvindo, com certeza absoluta. Nós estamos esticando esse espaço fiscal para isso. As consequências depois nós vamos equilibrar lá na frente. Agora é o momento de pensar na saúde da população brasileira, especialmente os nossos idosos, que serão diretamente atingidos, e, em seguida, pensarmos na economia. Política, seja ela partidária ou posicionamentos, nós vamos deixar para depois da crise. Obrigado, senadora. Raquel, você tem mais alguma questão? Posso encerrar? Podemos encerrar, senadora. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, senadora, pela sua presença. A gente sabe das dificuldades aí de agenda para nesses dias turbulentos de atender aos convites aí da imprensa, e o Jota fica muito grato aí pela sua participação, com respostas muito objetivas, muito pertinentes. Tenho certeza que nossos assinantes concordam com a gente. Tem, inclusive, uma outra pergunta aqui do Gabriel, que eu vou mandar depois, se a senhora permitir, por escrito, se a senhora responder para ele. Já que a senhora elogiou a primeira pergunta dele, ele fez uma segunda. E aí a gente manda para a senhora por escrito, se a senhora puder responder depois em privado para a gente encaminha para ele. Pode ser? Claro, claro. Me mande depois só o contato e nós estaremos respondendo. Eu quero agradecer